E eu estou aqui com o engenheiro Luiz Edmar. A gente teve uma palestra com ele muito legal aqui no primeiro EREC, a gente está em Camboriú. E o Edmar, ele foi trainee na Odebrecht. Ele ficou 3 anos como trainee e por conta própria ele resolveu sair de trainee da Odebrecht para abrir uma construtora, né? O que para muita gente seria uma loucura, né? Quase ninguém faria uma opção dessa naturalmente, em sã consciência. Como que foi essa tomada de decisão, Edmar? O que você tem para dizer para quem está com vontade de empreender, quem está saindo da faculdade ou está trabalhando e está com essa chama dentro de si, né? Com a vontade de empreender? Bom, é uma realização pessoal, né? A vontade de ser dono do seu próprio negócio. E eu resolvi tomar essa decisão que para muita gente parecia ser loucura, largar a maior construtora da América Latina para tentar plantar a minha própria semente, mas era um sonho de vida no qual eu fui atrás, corri e consegui montar a Engie Bahia, que foi uma iniciativa própria dentro da iniciativa privada, que deu certo e vem dando certo cada vez mais, e por ela eu estou aqui hoje com vocês, participando desse encontro regional de engenharia civil aqui no sul do país, e estou dando essa entrevista em função dessa escolha que fiz na minha vida. E o incrível que pareça que a gente está aqui hoje, é o ano de 2016, o Luiz Edmar contou pra gente que a empresa dele cresceu 300% do ano passado para esse ano. Então a gente está no meio de uma crise, o país está diminuindo um PIB de menos 4% quase, e uma empresa de construção civil lá da Bahia está crescendo 300% ao ano. Tem algum segredo, Luiz? Tem sim um segredo. O segredo é você ter coragem, ousadia, atitude para enfrentar maiores desafios, porque quando você trabalha fazendo só o feijão com arroz, você não tem condições nenhuma de crescer 300% ao ano, principalmente em tempo de crise. Como a Engie Bahia é uma empresa que está disposta, de braços abertos, para assumir maiores desafios de engenharia, desafios que até amedronta, de certa forma, ela, em função disso, conseguiu ter uma visibilidade maior pela sua coragem, pela sua dedicação, pelas suas soluções técnicas de resolver os problemas de engenharia, e isso é o pilar que faz a gente crescer e fez a gente crescer 300% ao ano comparado com 2015. Muito legal, muito legal. Luiz, você falou uma hora ali, esses pilares, né, que você falou. Um dos que me chamou a atenção você falou do marketing, esse marketing comercial agressivo. Como que quantos por cento do teu sucesso tu atribui a parte técnica do teu pessoal, da tua qualificação como profissional? Quanto tu atribui a tua parte pessoal como ser humano, que você trouxe de tua bagagem? E quanto que esse marketing, esse negócio de tu vir lá da Bahia para cá para conversar com a gente, quantos por cento tu atribui mais ou menos a cada parte? Se puder falar um pouquinho de cada uma também. Veja bem, Matheus, essa talvez tenha sido uma das perguntas mais interessantes que eu já tenha escutado, e realmente é um pouco de tudo, como você mesmo disse. É uma parte da questão pessoal, do carisma, né? Você tem que ser uma pessoa que seja um imã humano, que você aproxima as pessoas, que as pessoas gostam de estar com você e confiam em você. É claro que não adianta ter um bom discurso, boas palavras, sem conhecimento técnico. O conhecimento técnico é importantíssimo, mas isso dá muito tempo de você ter esse conhecimento se você não tem. Como exemplo, a pessoa chama você para fazer uma visita, para olhar uma situação de uma reforma, você tem tempo de antes pesquisar sobre essa reforma, o que deve ser feito, quais materiais utilizarem. Então, isso vai demonstrar que você tem conhecimento, e conhecimento gera respeito, que gera confiança. Então, o fato é que é uma mistura de várias coisas, e tem que existir essa versatilidade, pessoal, profissional, conhecimento técnico, comercial agressivo. O comercial agressivo é falar o que o cliente quer ouvir, é o saber entrar, saber sair, é se vestir bem, é passar confiança, porque a pessoa contrata você inicialmente, não a sua empresa. Então é uma junção, é um mix de coisas, como você falou agora, que vai em função do pessoal, do profissional, da engenharia, do comercial. Você tem que estudar o cliente, saber qual é o perfil do cliente, se ele gosta de falar mais, você tem que permitir que ele fale mais numa reunião, você tem que dar ouvido para ele. Se ele não gosta de atraso, você não pode atrasar de forma nenhuma. Se você
tem uma idade, você tem poucos anos de vida, então você não demonstra ter muito conhecimento técnico, você é recém-formado, então você leva uma pessoa do seu lado como um mestre de obra que vai dar um embasamento maior na parte do conhecimento prático. Você vai unir o seu perfil acadêmico com o perfil de experiência de vida, de conhecimento prático do mestre de obra. Então vocês vão se juntar ali, vão fazer um casamento perfeito para que o cliente tenha uma confiança maior em contratar vocês. Muito bom. Essa parte que o Luiz falou foi fantástica, eu achei, porque realmente eu me senti na situação dele, de falar, a gente vai em uma obra, às vezes, fazer alguma coisa, e a gente tá ali com aquela cara de jovem ainda, né? E aí você chega um cara que tá fazendo a obra, fez aquela obra durante a vida inteira, e aí às vezes a gente vai falar alguma coisa, a gente sente falta de confiança, porque como que eu com alguns poucos anos, mesmo que tenha estudado tanto, alguns poucos anos de obra, vou às vezes chegar e falar que é assim ou assado. Então o Luiz ele falou que uma das soluções que ele encontrou, porque ele começou a empresa dele também muito jovem, foi isso. Ele usou o termo, ainda parecia que o currículo do meu mestre de obra era o meu. Então ele pegou, vamos dizer, esse funcionário dele que tinha 40 anos de experiência e basicamente aderiu a si. Quando você ia fazer a visita para o cliente, você levava aquele mestre de obra e unia, fazia o casamento da parte técnica e experiência profissional com a parte de experiência técnica, de capacidade de aptidão mesmo, de currículo, de ter cursado numa faculdade. Então é uma união que passa aquela confiança pro nosso cliente, é isso, né? Exatamente, como você falou, é a união da parte acadêmica com a parte prática da vida. Porque o cara, olha, vamos falar o português claro, saímos todos nós com cara de menino da faculdade. Então como você vai, por exemplo, construir uma casa? Você vai construir uma casa. Geralmente a pessoa juntou o dinheiro da vida dela toda para construir uma casa, ou então vai ficar não sei quantos anos financiando a casa por um banco. Então, como é que uma pessoa vai dar uma casa para você construir, você com toda essa cara de jovem, de que recém saiu da faculdade, que experiência você tem? Você tem vontade, você tem garra, você tem conhecimento acadêmico, você tem conhecimento de gestão, de coordenação, de planejamento, mas prática e experiência você não tem. Então, você tem que trazer um pilar desse para sustentar a sua base, que é levar com você um mestre de obra, um encarregado experiente, alguém que possa suprir essa falta. E unindo esse casamento aí, né, essa união da experiência prática de vida com a experiência acadêmica, faz com que o cliente tenha uma confiança maior em contratar, porque ele sabe que ele está contratando uma equipe onde um é o lado acadêmico e o outro é o lado prático da vida, que vai lidar com todos os colaboradores, dos ajudantes, aos pedreiros, aos carpinteiros. O mestre de obra, ele passa, com toda aquela humildade que ele tem, ele consegue passar uma experiência de campo, uma experiência de construção civil, que aliado com você, engenheiro, vai fazer um casamento perfeito. E é como se você roubasse, entre aspas, todo o currículo de obra que ele tem, porque a partir de agora vocês estão juntos. Então, se vocês estão juntos, é como se vocês fossem uma pessoa só. Então, o seu currículo é o dele é o seu. E assim você ganha experiência sem ter feito. Muito bacana. Luiz, outro ponto que me marcou, que a gente mora ali na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e eu e um amigo meu, eu estou me formando agora no final do ano, em dezembro, e a gente eu comecei primeiro, começando a fazer pequenos projetos para casas, projetos para o cliente da entrada na construção da sua casa. Tem um lote que quer começar a construir, então faz aquele projeto arquitetônico, aqueles vários projetos que é necessário para dar entrada na prefeitura. E esse ano eu comecei a fazer esses projetos com um amigo meu, então nós somos sócios. E um dia a gente foi na prefeitura tirar algumas dúvidas e tinha uma arquiteta lá mais experiente, muito querida, muito gente boa, tirou muitas dúvidas nossas, mas ela tocou num ponto que ficou na nossa cabeça naquele dia, e depois um outro dia a gente voltou a conversar sobre aquilo. Ela disse, esse é um mercado tão concorrido, é um mercado já que às vezes um que cobra 2.000, o outro vai cobrar R$200, é uma coisa totalmente desleal, ela usou a palavra. E ainda vocês estão em 2, então vocês vão ter que ainda rachar o orçamento, rachar o faturamento, né? E você falou na sua palestra que também começou a sua empresa com um sócio. Assim, você teve algum pensamento disso na hora, quando você foi iniciar a tua empresa, ou você nem pensou nisso? O que você falaria então para alguém que está pretendendo começar como sócio? Vale a pena ou vale a pena se quebrar um pouco mais e depois com o dinheiro você contrata o profissional em vez de dar uma porcentagem da tua empresa? O que você teria para dizer sobre isso? Veja bem, Matheus, é uma pergunta muito interessante também essa,
Eu, quando eu comecei sozinho. Eu coloquei meu pai como sócio no papel, até para quando pegasse o contrato social da Engie Bahia, que é a construtora no qual eu sou sócio-diretor, que quando olhassem o contrato social, os clientes poderiam perceber que, além de um jovem recém-formado, existia um pai mais idoso, que tinha uma idade mais avançada. Então aquilo dava uma credibilidade, pelo menos no papel, né? A pessoa vai analisar a documentação da sua empresa, vê que tem duas pessoas para se responsabilizar, não apenas uma, porque uma pessoa pode fugir, desaparecer, tem essa e tem mais uma. Então, duas pessoas na empresa dá uma responsabilidade maior. Agora, o meu sócio na prática não foi meu pai, iniciou no papel. Depois eu comecei a pedir conselhos a meu melhor amigo sobre soluções de problemas, como agir, está acontecendo isso na minha empresa, você acha que eu devo ir por esse caminho, você acha que eu devo ir por esse, o que é que você acha, o que é que você pensa? Então, meu melhor amigo se tornou um conselheiro natural e ele foi entrando na sociedade naturalmente em função disso. Então, eu acho que o sócio pensa, dorme e acorda pensando na empresa. O funcionário, ele só pensa na empresa durante o horário de trabalho, com exceções, é claro. É por isso que diz que existe a diferença, né, entre o compromissado e o comprometido. O compromissado é aquele que segue seus compromissos. Ele tem, por exemplo, uma agenda que ele tem uma reunião 8 horas, ele está lá pontualmente 8 horas, ele tem uma reunião 10, ele está lá pontualmente às 10. Então ele cumpre as missões do dia a dia dele. Então essa pessoa é uma pessoa compromissada. Mas, além disso, existem as pessoas que, além de compromissadas, são comprometidas, que vai além do trabalho, além dos seus compromissos rotineiros. Ela pensa e dorme e acorda pensando na empresa, cria novas ideias, novas formas de agir, novas soluções, novos procedimentos, o que faz uma empresa dar um up, né? A gente precisa de funcionários comprometidos e compromissados. E geralmente a gente só acha mais no mercado funcionários que são compromissados e não tão assim comprometidos. E quando você coloca alguém para ser sócio da sua empresa, a tendência é que essa pessoa, além de ser compromissada, ela seja também comprometida. Então, a resposta da pergunta é a seguinte: você tem 100% de uma empresa. Vale mais a pena você dar 50% para outra empresa? Esse seu 50%, aliado ao seu sócio de 50%, fica mais forte do que o seu 100% sozinho? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Se você achar que você dando 50% da sua empresa para um outro sócio e esse 50% seu ficar mais forte do que o seu 100% sozinho, não tem como não seguir o caminho de colocar uma outra pessoa na sociedade. Mas nada impede que você monte a sua empresa e você coloque um sócio depois para ter 30%. Você pode pegar uma pessoa, um administrador, e dar 30% para ele. Você pode ficar com 70% e dar 30% para ele cuidar do financeiro e do RH. Você pode, como eu falei agora, você pode pegar um sócio que não seja engenheiro civil, até porque, com exceções, é claro, a tendência de você fazer uma sociedade com um engenheiro civil também é ter muita discussão técnica. Por exemplo, um acha que é melhor usar a laje pré-moldada, o outro acha que é melhor usar a laje maciça. Aí o da laje pré-moldada defende que é mais rápido a execução, que o custo é menor. O da laje maciça diz que se você fizer uma laje maciça, a durabilidade vai ser maior, vai evitar trincas, fissuras e rachaduras, o cliente vai ficar encantado com sua empresa o resto da vida, porque a durabilidade construtiva vai ser grande. Aí o cara da laje pré-moldada vai voltar a falar de novo, mas a gente precisa economizar os custos. Então vai ter um embate técnico muito grande entre dois engenheiros discutindo. Não que você não possa fazer uma sociedade com engenheiro, mas aí tem que avaliar essa questão da afinidade, essa questão que vai além da sociedade. Quando você tem um sócio de outra área, no meu caso que tem um sócio da área administrativa, é difícil a gente ter esse tipo de embate, esse tipo de discussão. Eu decido pela parte técnica, ele decide pela parte financeira e administrativa, cada um no seu galho e todo mundo está feliz. Mas tem que ter muito cuidado com a escolha da sociedade, porque a gente sabe que nem tudo é para sempre, tudo tem um início, um meio e um fim, e tudo tem que ser muito bem planejado. Se um dia terminar a sociedade, como vai ser esse término? Então isso tem que ser muito bem escolhido, muito bem planejado, porque assim como a gente vê vários casamentos da vida existirem a separação, numa sociedade não é diferente. Então ter muito cuidado na escolha da sociedade. Luiz, só para tirar a dúvida, você falou que tinha feito sociedade com um rapaz, amigo teu na Engetop, era isso? Ele não era engenheiro, então? É que você falou que ele era um bom calculista, um bom matemático, ele sabia de normas, esse não era o teu sócio, então?
Esse é sócio hoje, ele foi o último sócio a entrar na empresa. Eu comecei a empresa com sociedade com meu pai, né? Eu tinha 80% e meu pai 20%, só a título de proforma de papel, porque para fazer uma sociedade limitada tem que ser 2 pessoas, senão se você for sozinho, o nome da sociedade que é denominada é Eireli. E assim, não tem um peso muito grande você ter uma empresa que é Eireli, é você sozinho. Como eu falei, você pode pegar as coisas e ir embora e ninguém lhe acha mais. Quando são 2 pessoas têm que cometer um erro, então já gera uma credibilidade maior. Então eu comecei na prática com 100% da empresa, depois eu chamei o meu amigo sócio administrador para ter 30%, eu fiquei com 70%, depois eu chamei um engenheiro que foi meu colega de faculdade que começou a trabalhar como empregado, contratado de uma obra grande. A gente viu que ele queria se tornar sócio, que ele gostou da empresa, ele somava. Eu resolvi dar 15% para ele, nesse caso eu vendi 15% da sociedade para ele, e depois o meu sócio que tinha 30% vendeu 5% para esse último que entrou, que era a DG Top, e eu dei de presente 4%, porque eu não precisava ter mais do que 51% da empresa. Como eu sou o sócio fundador, eu gostaria que o meu voto fosse um voto decisivo. Então eu permaneci com 51% da empresa, que foi o máximo que eu pude ceder para que outras pessoas entrassem para somar. Agora, se você me perguntar, você é melhor sozinho com 100% da empresa ou você é melhor tendo 51% e tendo mais 3 pessoas para te ajudar? Não tenha dúvida que eu vou responder que eu sou melhor tendo 51% da empresa e tendo 3 pessoas para me ajudar. Muito legal. É exponencial, né? Parece que quando você divide esse bolo, parece que as ideias e tudo que vem em volta é exponencial, né? Não é, você não soma 1 mais 1 mais 1, você pega, eleva 2 ao cubo. É mais ou menos isso, né? Que eu sinto. Não, com certeza. Isso aí, sem dúvida. Como você falou mesmo, é exponencial. A coisa olha o poder de 4 mãos. Você sozinho não consegue levantar uma casa. Você e mais 2 pessoas, você com 6 mãos, você consegue levantar uma casa de 2 andares. Então olha o poder disso, olha a magia que envolve o poder das 4 mãos, né? Então é uma coisa que 2 mais 2 são 4 na matemática, mas no empreendedorismo, na lei da vida, 2 mais 2 pode ser 100, 200, 300, né? O limite é o céu. Show. Luiz, só para finalizar, para não ocupar muito teu tempo, porque a gente tem alguns compromissos depois, né? A questão, por exemplo, essa tua proposta no final eu achei muito interessante. É quase que um marketing boca a boca. Por exemplo, o Dropbox, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Dropbox, aquela negócio de nuvens que surgiu, que você pode pôr todos os documentos lá, ele cresceu por causa do boca a boca. Ele oferecia para quem indicava o Dropbox para os amigos, ele dava mais 1, 2, 3, 4 GB de espaço. E foi assim que o Dropbox explodiu, ele foi por indicação. Eu sinto que quando a gente está começando, a gente vai lá, ganha 1, 2 clientes, aí você pega um dinheirinho, você manda fazer tantos cartões, manda fazer tantos flyers, você espalha, daqui a pouco você pega mais 1, 2, 3 clientes, até que você começa a ficar restrito. Aí você começa a ter que investir mais, talvez em outros meios. Quais meios hoje em dia a Engie Bahia usa para levar sua mensagem? E se também puder contar um pouco dessa tua ideia que você propôs para a gente também já colocar isso no canal e levar essa mensagem para a galera. Certo. Hoje a gente busca atuar em várias formas de marketing e publicidade, né? Existe o marketing institucional, que é aquele para fortalecer o nome da empresa. Por exemplo, a gente faz alguns suportes térmicos de cerveja, a gente espalha em vários lugares lá em Salvador, na Bahia, vários bares consagrados e restaurantes que utilizam esse nosso suporte. Então é um tipo de marketing que vai trazer contrato, pode até trazer, mas o que ele traz mais é o que? A admiração das pessoas. Por exemplo, você tem um cliente que vai tomar uma cerveja e quando ele vai pegar a cerveja tá o nome lá da Engie Bahia. Pô, a empresa que ele contratou para fazer a casa dele, para fazer o restaurante dele, para fazer o posto de gasolina dele. Ele fica feliz da vida, ele manda selfie com o suporte térmico para mim, manda para os amigos, roda em grupo. Assim como tem vários outros tipos de marketing que a gente faz. Por exemplo, toda obra que a gente pega, principalmente de prédio, reforma predial, a gente coloca a nossa placa. Inclusive tem lugares que a gente pega reformas de prédios que passa mais de 50 mil carros por dia, passam mais de 100 mil carros por dia. Então você tem uma oportunidade de você ter um outdoor gratuito. Outro tipo de marketing importantíssimo, sem dúvida, terceiro milênio é a internet. Você tem que estar com uma boa posição no Google.
tiver que pagar para você ter aquelas palavras-chave, construção civil, reforma predial, eu quero que minha empresa apareça pelo menos entre umas das primeiras. Você tem um bom site, você tem um bom cartão de visita, você tem um bom portfólio. A pessoa pega o seu material, é importante sim você ter um bom material, sem dúvida, a apresentação da sua empresa. E o que eu ofereci aqui no Encontro Regional de Engenharia Civil é justamente uma oportunidade de dar um pouco a mais, além de eu trazer uma palestra orientativa de como empreender na engenharia civil, como dar o primeiro passo, quais caminhos seguir. A gente também está oferecendo agora a oportunidade de todos vocês trabalharem com a gente. Basta indicar a Engie Bahia para alguma obra que vocês, estudantes de engenharia civil, vão trabalhar nela como estagiário, vai ter o bolsa auxílio de estágio em engenharia civil e, além disso, vai ser sócio da obra, tendo 20% do resultado, do lucro líquido da obra. Então isso é uma forma de ajudar a vocês darem o primeiro passo, porque a gente sabe que é difícil o primeiro passo no empreendedorismo, então vocês vão estar respaldados com uma empresa que já tem know-how, uma empresa que já passou por tudo isso e que vai dar para vocês mastigado na cara do gol toda a documentação, todo o material. É como se vocês tivessem um coaching gratuito de acompanhamento da sua carreira, onde você vai aprender na prática os seus conhecimentos que você aprendeu na faculdade, você vai colocar em prática e com todo o apoio, com toda a nossa estrutura, com todos os nossos procedimentos, como eu falei, deixando para vocês na cara do gol. Então, nada melhor do que você começar tendo uma empresa que possa dar o respaldo por trás de você, dando ainda a oportunidade de você estagiar tendo 20% do resultado da obra. Você se sente dono daquela obra, você se sente sócio da obra e, consequentemente, fazendo parte da empresa também. Isso mesmo. Então, show de bola, Luiz. Show de bola, foi bem interessante. O Luiz é lá da Bahia, mas ele falou que se precisar vir aqui pro sul, ele vem. A qualquer hora. Sou casado, não tenho filho e a mobilidade tá aí. Uma das coisas importantes na engenharia é ter mobilidade, né? A nossa profissão é uma profissão universal e que em todo lugar que a gente opera é praticamente da mesma forma, com a exceção de abalos sísmicos, lugares que tem terremoto, outros não tem, mas isso muda só os cálculos estruturais. Mas a engenharia em si é uma profissão universal e eu, como diretor da Engie Bahia, em nome da Engie Bahia, estamos dispostos a ir para qualquer lugar do Brasil. Só depende de vocês quererem indicar alguma obra para a gente, para poder ter a oportunidade de trabalhar, de conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa empresa e que a gente possa ajudar vocês no enriquecimento profissional prático da engenharia. Muito bom, Luiz. Acho que foi muito bom esse primeiro dia aqui no EREC. A gente conheceu um grande profissional com grande experiência, que é o Carlos, e um empreendedor com uma vontade, com sangue no olho, né, como a gente costuma dizer, e com vontade de fazer acontecer, que cresceu 300% em um ano, no meio da crise. Então, isso faz, acho que a gente parar de querer, de só ouvir o que a gente vê no jornal, que é crise, que está acontecendo isso, está acontecendo assado. O Luiz falou que um dos diferenciais dele foi querer não ter medo de abraçar tudo que aparecia ele estudava, ia a fundo, não chegava na obra com aquela cara de quem não sabe nada, ele estudava a fundo, porque a engenharia civil é muito ampla, então você pode ser especialista numa coisa, mas numa outra coisa você não saber nada. Só que hoje em dia com a internet, você tem fontes seguras, você pode pesquisar em livros, pode pesquisar na internet e 2 dias você pode estar pelo menos conseguindo falar com o cliente, né, sobre aquele assunto, para você não chegar lá tão amador naquele assunto, você passar uma segurança para o teu cliente. Então foi muito legal, foi muito boa essa conversa e espero que você tenha sucesso, continue crescendo mais e mais exponencialmente essa porcentagem. E foi muito bom a tua entrevista aqui pra gente. Obrigado. Eu agradeço também, Matheus, a oportunidade da entrevista. Estou à disposição que vocês precisarem. Quiser que eu vá palestrar na faculdade de vocês, é só ligar. Vou com o maior prazer do mundo. Estou à disposição e muito obrigado pelo convite e pela honra da entrevista. Perfeito. Muito obrigado.